Você já sentiu que a vida está fora de controle? Como se estivesse lutando sozinho contra problemas que parecem não ter solução. Talvez seja uma doença, um momento de fraqueza espiritual, uma crise financeira ou uma batalha interna que ninguém vê. Hoje vamos falar sobre São João Bosco, um santo que dedicou sua vida a ajudar os jovens e transformar vidas através da educação, da fé e da caridade. Mas antes de conhecermos sua história e seus milagres, eu quero te convidar para um momento especial de oração. Este vídeo não é apenas uma história. Ele é um convite para você se conectar com Deus e buscar a intercessão de um grande santo. Ao longo deste vídeo, faremos várias orações. Oramos por livramento, proteção, cura e libertação. Você que sente que precisa de uma bênção, fique conosco até o fim. E agora, vamos começar com a oração a São Tiago Maior. Apóstolo, um dos discípulos mais próximos de Jesus, um homem que enfrentou perseguições, mas nunca deixou de acreditar. Se você precisa de um milagre, se deseja sentir a presença de Deus mais perto de você, venha orar comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Tiago Maior, apóstolo fiel e seguidor incansável de Cristo, tu que enfrentaste perseguições e sofrimentos por amor ao Evangelho, hoje nos colocamos sob tua proteção e intercessão. Intercede por nós diante do Senhor, trazendo cura para nossas feridas, força para nossas fraquezas e esperança para os nossos dias difíceis. Que tua coragem nos inspire, que tua fé nos fortaleça e que teu amor a Cristo nos conduza ao caminho da salvação. Amém. Agora, eu quero te perguntar, para quem você dedica essa oração? Talvez seja por alguém que está doente, talvez por um familiar que precisa de libertação, talvez por você mesmo. Deixe nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você está nos assistindo. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e histórias inspiradoras que fortalecem a fé. Agora que elevamos nossa prece, vamos mergulhar na história de São João Bosco. Você já teve um sonho tão forte que parecia mais real do que a própria vida? Foi assim que tudo começou para João Bosco. Ainda criança, ele teve uma visão misteriosa. Sonhou com um grupo de meninos que brigavam entre si, xingando e agindo com violência. De repente, um homem apareceu e disse: João, não é com socos e gritos que você irá transformá-los, mas com amor e paciência. Confuso, João viu uma mulher vestida de luz se aproximar e completar a mensagem. Este será o seu caminho: transformar os jovens, ensinar-lhes o bem, guiá-los para Deus. Acordou impressionado. Aquilo não parecia apenas um sonho, parecia um chamado divino. E aquele sonho mudou tudo. Aos poucos, João começou a reunir crianças pobres, ensinando-lhes sobre a fé, dando-lhes orientação e ajudando-os a sair das ruas. Mas essa missão não seria fácil. Havia oposição. Muitos não queriam que ele ajudasse aqueles jovens. Mas João Bosco não desistiu. Você já sentiu que Deus está te chamando para algo, mas o mundo parece te impedir? A vida de João Bosco foi cheia de milagres. Um dos mais impressionantes aconteceu quando ele e seus meninos estavam sem comida. Não havia pão para todos, e os poucos pedaços que tinham não seriam suficientes. João pegou os pães e começou a rezar. E então, algo inexplicável aconteceu. À medida que distribuía os pães, eles não acabavam. Um por um, cada criança recebeu seu pedaço e no final sobrou pão. As crianças olhavam maravilhadas. Como aquilo era possível? Mas esse não foi o único milagre. Muitos anos depois, um jovem chamado Carlos caiu gravemente doente. Os médicos disseram que ele não sobreviveria. Sua família, desesperada, pediu a intercessão de João Bosco. João se ajoelhou ao lado do leito do menino e orou com fervor. Na manhã seguinte, para espanto de todos, Carlos abriu os olhos, sentou-se e disse que estava curado. Os médicos não souberam explicar, mas João Bosco sabia. Era a graça de Deus agindo através da fé. Quantos de nós precisamos de um milagre assim? Se você precisa, continue conosco até o fim, pois ao longo deste vídeo
faremos mais orações de cura, proteção e livramento. São João Bosco dedicou toda a sua vida a ajudar os jovens. Criou escolas, abriu orfanatos, levou milhares de meninos para perto de Deus. Sua missão continuou mesmo após sua morte. Muitos afirmam que ele ainda aparece para aqueles que o invocam, trazendo orientação e proteção. Mas quando a Igreja reconheceu sua santidade? Foi o Papa Pio XI quem o canonizou oficialmente em 1934, reconhecendo seus milagres e seu imenso legado de fé e caridade. Hoje, São João Bosco é o padroeiro da juventude e dos educadores. Ele continua inspirando milhões de pessoas em todo o mundo, provando que com fé, amor e paciência, qualquer vida pode ser transformada. Agora eu te pergunto, você já sentiu o chamado de Deus para algo maior? Você já experimentou um milagre em sua vida? Deixe nos comentários seu testemunho, o nome de quem devemos orar e de qual cidade você está nos assistindo. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias inspiradoras e orações poderosas. Fique conosco, porque ao longo deste vídeo teremos mais orações para cura, libertação e proteção. A fé pode mover montanhas. O chamado de Deus, quando vem, não pode ser ignorado. Ele queima no coração, inquieta a alma e nos faz enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Desde pequeno, João Bosco sabia que sua vida não seria comum. Ele sentia que Deus tinha um propósito para ele. Mas será que um menino pobre, órfão de pai e sem recursos, poderia realmente mudar o destino de milhares de jovens? Aos 9 anos, ele teve um sonho que jamais esqueceria. No sonho, viu-se em meio a um grupo de meninos que brigavam e se xingavam. Tentou separá-los com gritos e empurrões, mas a violência só aumentava. Foi quando um homem de vestes luminosas apareceu e disse: João, não é assim que se vence o mal, mas com bondade e amor. Confuso, João viu ao lado do homem uma mulher de beleza indescritível. Era Nossa Senhora. Ela sorriu e completou: Este será o seu caminho. Transformar os jovens, ensiná-los a amar, guiá-los para Deus. Ele acordou, impressionado. O que aquilo significava? Como poderia um menino tão pequeno e sem posses transformar vidas? A resposta veio com o tempo. Ele percebeu que tinha um dom, a capacidade de conquistar e cativar as pessoas. Aprendeu a fazer mágicas, contar histórias e entreter as crianças do vilarejo. Mas ao final de cada apresentação, ele sempre deixava uma mensagem sobre Deus. Sem que percebesse, sua missão já havia começado. Mas o inimigo não fica parado quando Deus escolhe alguém para uma grande obra. E João enfrentaria muitas provações. João queria estudar. Sonhava em se tornar padre para cumprir a missão que lhe fora confiada no sonho. Mas havia um problema. Sua família era extremamente pobre. Sua mãe, Margarida, fazia de tudo para garantir o mínimo, mas manter João nos estudos parecia impossível. Além disso, os outros parentes não viam com bons olhos a ideia de um jovem camponês tentando se tornar padre. Isso não é para você, João. Estude um pouco, aprenda um ofício e siga com sua vida como qualquer outro homem do campo. Mas João não desistiu. Com apenas 12 anos, começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate, ferreiro, carpinteiro e até garçom para conseguir pagar seus estudos. Ele enfrentava jornadas longas de trabalho durante o dia e estudava à noite, muitas vezes à luz de velas. Seus pés doíam, suas mãos ficavam calejadas, mas ele se mantinha firme. Sabia que Deus estava com ele. E então, algo começou a acontecer. Sempre que João terminava suas tarefas, ele encontrava outros meninos abandonados nas ruas. Muitos eram órfãos, sem família, sem casa. João sentia que Deus o chamava para algo maior. Foi assim que, mesmo antes de se tornar padre, ele começou a acolher esses jovens, ensinando-lhes um ofício e falando sobre Deus. A semente estava sendo plantada, mas como toda semente, ela teria que crescer entre espinhos. Após anos de estudo e sacrifício, João Bosco finalmente alcançou seu sonho. Foi ordenado padre em 1841. Naquela época, Turim, na Itália, era uma cidade industrial em crescimento, mas também um local onde milhares de jovens viviam abandonados.
entregues à miséria e ao crime. Os meninos que perambulavam pelas ruas eram ignorados pela sociedade. Ninguém se importava com eles. Ninguém, exceto João Bosco. Ele os via de forma diferente. Via almas famintas de amor, esperança e uma chance de recomeço. E então, ele fez algo impensável. Abriu sua casa para eles. João começou a acolher jovens de rua, oferecendo-lhes comida, abrigo e, acima de tudo, educação e fé. No início, ninguém acreditava que daria certo. Muitos achavam que ele estava desperdiçando seu tempo com garotos sem futuro. Mas Deus estava à frente daquela obra. A cada dia, mais meninos apareciam. Eles vinham porque sentiam que ali havia algo diferente. Ali havia amor. Cuidar de tantos jovens não era fácil. A cada novo dia, a comida era um problema. Certa noite, João Bosco percebeu que havia apenas alguns pães para alimentar dezenas de meninos. Ele olhou para os olhos famintos deles e sentiu seu coração apertar. Mas ele sabia em quem confiava. Segurando os pães, ele fez uma oração silenciosa. Pediu a Deus que suprisse suas necessidades, pois aquela missão era dele, e então começou a distribuir. Milagrosamente, os pães não acabavam. Cada menino recebeu sua porção e no final ainda sobrou alimento. Os jovens olhavam impressionados. Como aquilo era possível? João sorriu. Deus cuida de nós. Confiemos nele. Esse foi apenas um dos muitos milagres que testemunharam. Nem todos viam João Bosco com bons olhos. Os poderosos da cidade, incomodados com sua influência, tentaram silenciá-lo. Certa noite, enquanto caminhava para casa, sentiu-se seguido. Quando olhou para trás, viu 3 homens saindo das sombras. Padre João Bosco, hoje é sua última noite. O coração dele acelerou. Sabia que estava em perigo. Mas antes que qualquer um dos homens pudesse se aproximar, um grande cão negro apareceu do nada. Ele rosnou ferozmente, protegendo João Bosco como se fosse um guardião. Os homens assustados fugiram. E então, tão misteriosamente quanto apareceu, o cão desapareceu. Esse cachorro foi visto várias vezes ao longo da vida de João Bosco, sempre o protegendo. Muitos acreditam que era um anjo enviado por Deus para cuidar de sua missão. O trabalho de João Bosco cresceu tanto que se tornou uma ordem religiosa, a Sociedade Salesiana. Milhares de jovens encontraram um lar, uma educação e, acima de tudo, uma nova chance na vida. Após sua morte, a Igreja reconheceu seus milagres e sua santidade. Foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1934 e se tornou o padroeiro da juventude e dos educadores. Seu legado vive até hoje. Escolas salesianas existem em dezenas de países, ajudando milhões de jovens a encontrar um caminho melhor. A história de João Bosco nos ensina que quando ouvimos o chamado de Deus, Ele nos capacita para realizar o impossível. Muitas vezes, a vida nos coloca desafios que parecem insuperáveis. Mas se confiarmos em Deus, Ele nos sustentará, assim como sustentou João Bosco. A dor que ninguém vê é, muitas vezes, a que mais pesa na alma. Quantas pessoas caminham pelo mundo carregando um sofrimento silencioso, uma doença que parece não ter cura, uma angústia que corrói por dentro, um medo que os impede de seguir adiante? Se você sente que precisa de um milagre, se há alguém em sua vida que enfrenta uma enfermidade, ou se o peso da vida tem sido grande demais, este é o momento de se entregar a Deus. São João Bosco dedicou sua vida a ajudar os necessitados e testemunhou inúmeros milagres de cura. Sua fé era inabalável, e ele sabia que quando pedimos com confiança, Deus ouve e age. Agora feche os olhos, respire fundo e prepare-se para esta oração de cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Bosco, missionário do amor e da esperança, que dedicastes tua vida ao cuidado dos jovens e necessitados, hoje voltamo-nos a ti em busca de tua poderosa intercessão. Apresentamos diante de Deus nossas dores, as enfermidades do corpo, as feridas da alma, os medos e incertezas que nos afligem. Intercede, ó bondoso Santo, por aqueles que sofrem, por aqueles que esperam uma resposta médica, por aqueles que não veem saída para sua dor.
Toca com tua mão cheia de amor cada coração desesperado, cada corpo enfermo, e roga ao Senhor da vida que derrame sua misericórdia sobre nós, que a mesma fé que moveu tua missão nos fortaleça em meio às adversidades, que a luz da esperança nunca se apague e que a cura venha conforme a vontade de Deus. Amém. A fama de João Bosco como intercessor e homem de Deus crescia a cada dia. Pessoas vinham de longe para vê-lo, ouvir suas palavras e, principalmente, buscar ajuda para seus problemas. Em uma de suas visitas a uma pequena vila italiana, uma mãe desesperada correu até ele segurando nos braços seu filho, um menino de apenas 7 anos. Padre, por favor, ajude-me. Meu filho está morto. A mulher chorava inconsolável. A criança pálida sem sinais de vida havia sofrido uma febre alta durante a noite e não resistira. João Bosco olhou para o menino e, sem hesitar, tomou-o nos braços. Fez o sinal da cruz sobre sua testa e, com os olhos cheios de fé, disse em voz firme: Senhor, se for de tua vontade, devolve a vida a este inocente. Os segundos pareciam eternos. As pessoas ao redor prenderam a respiração. De repente, o menino abriu os olhos. Primeiro devagar, piscando algumas vezes e depois como se despertasse de um sono profundo, sentou-se nos braços de João Bosco. O silêncio foi quebrado pelo grito de alegria da mãe. Todos que estavam presentes caíram de joelhos, maravilhados, com o que acabavam de testemunhar. João Bosco, no entanto, apenas sorriu e, olhando para o céu, disse: Foi Deus quem fez isso. Nunca duvidem de sua misericórdia. Outro milagre de cura atribuído a São João Bosco ocorreu quando um jovem, envenenado acidentalmente por uma planta tóxica, começou a se debater de dor. Os médicos foram chamados, mas nada puderam fazer. O veneno já estava espalhado pelo corpo do rapaz. A família, desesperada, enviou um recado para João Bosco. Ele chegou pouco tempo depois. Encontrou o jovem já sem forças e colocou a mão sobre sua cabeça. Meu filho, Deus é o dono da vida, confia nele. Em seguida pegou um pequeno frasco com água benta, fez o sinal da cruz sobre o doente e disse: Bebe isso com fé. A mãe, tremendo, levou a água aos lábios do filho. Minutos depois, ele começou a reagir. Sua respiração voltou ao normal, sua pele recobrou a cor e a dor desapareceu. Os médicos ficaram atônitos. Era impossível que o veneno tivesse saído do organismo tão rápido, mas João Bosco sabia: quando Deus decide agir, não há barreiras que possam impedir seu poder. A fé de João Bosco não apenas realizava curas físicas, mas também curava almas. Ele teve diversas visões sobre a eternidade, o céu e o inferno, e usava essas experiências para fortalecer a fé das pessoas. Em uma de suas visões, ele foi levado por um anjo a um vale cheio de luzes douradas. João sentiu uma paz indescritível, algo que nunca havia experimentado antes. Aqui é o descanso dos justos, disse o anjo. Ele viu jovens brincando, felizes, livres de toda dor. Entre eles, reconheceu muitos dos garotos que ajudara durante sua vida e que já haviam partido. O anjo continuou: Aqui não há sofrimento. Aqueles que confiaram no Senhor e aceitaram seu amor, agora vivem na plenitude eterna. Quando João Bosco voltou daquela visão, percebeu que sua missão era preparar almas para essa paz divina. Ele então começou a fazer orações especiais pelos enfermos, não apenas para a cura do corpo, mas principalmente para que nenhuma dor os afastasse de Deus. Pois, no final das contas, a maior cura de todas é aquela que nos leva à eternidade ao lado do Pai. A história de João Bosco é uma prova de que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos de maior dor. Ele foi um instrumento de milagres, um homem cuja fé movia montanhas e cujas palavras acalmavam tempestades. Se você está enfrentando um momento difícil, lembre-se: Deus está ouvindo. Confie, ore. A cura pode vir de formas que você nunca imaginou. Nem toda batalha se luta com espadas e escudos. Algumas guerras acontecem dentro da alma, em um campo invisível, onde forças espirituais se enfrentam. São João Bosco sabia disso melhor do que ninguém. Ele não apenas ajudava os jovens pobres e órfãos a encontrarem um caminho na vida.
mas também travava uma luta contra forças que queriam destruí-los. Muitos não acreditam, mas João Bosco teve experiências assustadoras. Uma das mais marcantes aconteceu tarde da noite, quando caminhava sozinho por uma rua escura. Ele sentiu um calafrio percorrer seu corpo e ouviu passos apressados atrás dele. "Pare onde está!" Uma voz sombria sussurrou. João Bosco virou-se e viu uma figura encapuzada saindo das sombras. O ar ficou pesado, o chão parecia tremer. "Você está atrapalhando nossos planos. Desista agora, ou sofrerá as consequências." João Bosco não recuou. Ele sabia exatamente com quem estava lidando. Com firmeza, fez o sinal da cruz e declarou: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" O encapuzado rugiu de raiva e então desapareceu no ar. Essa não foi a única vez que João Bosco enfrentou o mal diretamente. Quanto mais ajudava os jovens, mais ataques espirituais sofria. Mas ele nunca recuou. Ele sabia que estava lutando pela salvação de almas, e Deus estava ao seu lado. São João Bosco teve muitos sonhos proféticos, mas um deles foi especialmente aterrorizante. Nessa visão, ele viu um grande mar agitado, onde um imenso navio tentava avançar em meio a uma tempestade violenta. O céu estava escuro, ondas gigantes ameaçavam virar o barco, e ao redor, navios inimigos tentavam destruí-lo. No convés, havia um homem vestido de branco, firme no leme, tentando guiar o navio. Então João Bosco percebeu que aquele não era um navio qualquer. Era a igreja. Os inimigos ao redor eram aqueles que tentavam destruí-la. As ondas gigantes eram as crises e perseguições que surgiam contra o povo de Deus. Mas no meio daquela tempestade, duas colunas se erguiam no mar. Em uma estava uma grande hóstia brilhante representando a Eucaristia. Na outra, a figura da Virgem Maria, iluminada como um farol na escuridão. Então, o homem de branco no navio apontou para as colunas e ordenou que a embarcação fosse presa a elas. No mesmo instante, a tempestade cessou, os inimigos fugiram e o mar ficou calmo como um espelho. João Bosco acordou suando frio. Ele sabia exatamente o que Deus estava lhe mostrando. A igreja enfrentaria tempos difíceis, mas a solução sempre estaria na Eucaristia e na devoção a Maria. Entre os muitos milagres e revelações de João Bosco, havia um dom que deixava as pessoas ao seu redor em choque. Ele sabia quando alguém estava prestes a morrer. Certa vez, um jovem de sua escola chamado Carlos se aproximou dele, sorrindo como sempre fazia. "Padre, como está hoje?" Mas João Bosco sentiu um arrepio ao olhar para ele. Havia algo diferente. Ele tomou as mãos do jovem e, com tristeza, disse: Carlos, está preparado para encontrar Deus?" O rapaz riu, achando que era uma brincadeira. Mas João Bosco estava sério. "Se eu fosse você, me confessaria e me prepararia." Carlos ficou assustado. Algo dentro dele dizia que o padre estava certo. Naquela mesma noite, ele foi ao confessionário e rezou como nunca havia rezado antes. 2 dias depois, um acidente inesperado tirou sua vida. Quando souberam, os alunos ficaram chocados. Mas João Bosco não estava. Ele sabia que Carlos tinha partido em paz, preparado para a eternidade. São João Bosco era protegido por um cão misterioso. Ele aparecia todas as vezes que o padre estava em perigo e desaparecia logo depois. Muitas pessoas tentaram descobrir de onde ele vinha, mas ninguém nunca soube. Uma noite, João Bosco foi atacado novamente. 2 homens surgiram das sombras e tentaram esfaqueá-lo. Ele nem teve tempo de reagir. Mas, antes que os agressores pudessem encostar nele, o cão cinzento apareceu de repente. Ele rosnou tão forte que os atacantes entraram em pânico e fugiram sem olhar para trás. Quando João Bosco se virou para agradecer, o cão já não estava mais lá. Muitos acreditam que não era um cachorro comum, mas um anjo enviado por Deus. E João Bosco sabia que, enquanto estivesse fazendo o bem, Deus nunca o deixaria sem proteção. A missão de São João Bosco estava chegando ao fim. Durante anos ele lutou, salvou jovens, enfrentou desafios e testemunhou milagres. Mas seu corpo já estava cansado. Nos últimos dias de sua vida, muitos vieram visitá-lo. Alguns choravam, pois sabiam que estavam se despedindo de um santo. Mas ele sorria. "Não chorem por mim. O céu me espera." Na sua última noite,
uma luz envolveu seu quarto. Os poucos que estavam presentes disseram que sentiram um perfume inexplicável no ar. E então, ele partiu em paz, cercado por aqueles que o amavam. Seu legado, no entanto, jamais morreu. A ordem salesiana cresceu, espalhando seu trabalho pelo mundo inteiro. Os jovens que ele salvou se tornaram homens de bem, mudaram suas vidas e transformaram o futuro de gerações. E São João Bosco se tornou um dos santos mais amados da Igreja. Seus ensinamentos continuam vivos, suas palavras ainda ecoam, e sua história nunca será esquecida. A vida muitas vezes nos coloca diante de batalhas invisíveis. Existem lutas que travamos sem saber de onde vêm, problemas que surgem de forma inexplicável, portas que se fecham sem motivo, momentos em que tudo parece estar contra nós. Quantas vezes sentimos que algo maior está nos oprimindo, como se houvesse forças tentando nos derrubar? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. São João Bosco entendia bem essa realidade. Ele foi um homem de Deus, mas também foi um guerreiro espiritual, enfrentando forças que tentavam impedir sua missão. Por isso, antes de continuarmos sua história, vamos nos fortalecer juntos em oração. Se você sente que precisa de livramento, proteção ou um renovo espiritual, feche os olhos e ore comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Bosco, tu que enfrentaste as trevas e nunca temeste, que foste perseguido, ameaçado, atacado, mas jamais recuaste diante do chamado de Deus. Hoje clamamos pela tua intercessão. Livra-nos de todo o mal, das armadilhas do inimigo, dos laços invisíveis que tentam nos prender, dos pensamentos que nos desanimam, das palavras que nos ferem e de toda força que tenta nos afastar do caminho da luz. Que as correntes do medo se quebrem, que a angústia se dissipe, que toda força negativa que nos cerca seja dissipada pela graça de Deus. São João Bosco, com tua fé inabalável, com tua coragem e determinação, sê nosso intercessor junto ao Pai Celestial e protege-nos, assim como protegeste os jovens que acolheste com amor. Que a paz de Deus reine sobre nós, que os anjos nos cerquem e que nada possa nos separar do amor e da promessa divina. Amém. Agora, respire fundo. A paz está vindo sobre você. As forças das trevas não atacam aqueles que vivem no erro. Elas perseguem aqueles que estão fazendo a diferença, aqueles que estão mudando vidas. João Bosco sabia disso. Em uma noite fria, enquanto voltava para o oratório, percebeu que estava sendo seguido. O som de passos ecoava atrás dele, mas quando olhava, ninguém estava lá. De repente, o vento soprou forte. As luzes dos lampiões piscaram. Um arrepio percorreu sua espinha. Então, ouviu uma voz sombria. Pare agora. Você não pode salvar a todos. Ele se virou e viu uma figura alta e encapuzada. Seus olhos eram como brasas ardentes. João Bosco sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Ele ergueu a cruz que carregava no peito e a segurou firme. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? A figura se contorceu, rugiu como um animal selvagem e desapareceu no ar como fumaça levada pelo vento. A batalha espiritual era real. Mas João Bosco sabia que, enquanto estivesse com Deus, nada poderia tocá-lo. Nem todos os ataques do mal são visíveis. Alguns são silenciosos, escondidos dentro da mente e do coração. Certa vez, um jovem chamado Lorenzo chegou ao oratório com o olhar perdido. Ele não dormia há semanas, não conseguia falar direito e sentia uma angústia que ninguém conseguia explicar. João Bosco o observou e entendeu imediatamente. Aquele menino estava sob uma opressão espiritual. Então, sem hesitar, pegou um pequeno frasco de água benta, fez o sinal da cruz e disse: "Se há algo dentro de você que não vem de Deus, sairá agora, em nome de Jesus." Lorenzo começou a chorar. Seu corpo tremia. Aos poucos, sua respiração voltou ao normal. Seu olhar, antes vazio, agora brilhava com vida. "Padre, algo saiu de mim. Eu me sinto leve. Eu me sinto livre." Naquele dia,
mais uma alma foi resgatada do abismo. Durante anos, João Bosco foi protegido por um cão misterioso que surgia sempre que sua vida estava em perigo. Ele nunca soube de onde o animal vinha, nem para onde ia, mas sempre que precisava, ele aparecia. Na última vez que o viu, João Bosco estava velho e cansado. Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Sentado no jardim, viu o cão cinzento se aproximar e deitar-se ao seu lado. Ele sorriu e passou a mão em sua cabeça. Meu amigo, nosso tempo juntos foi longo. O cachorro olhou para ele por um momento e então se levantou e desapareceu na névoa da noite para nunca mais voltar. Naquele instante, João Bosco soube que sua missão estava completa. No dia de sua partida, João Bosco estava sereno. Ele chamou os jovens ao seu redor e disse: "Não tenham medo. O céu é lindo." Então fechou os olhos e sorriu. Naquele momento, muitos presentes sentiram um perfume inexplicável no ar. Outros afirmaram ter visto uma luz brilhante envolvendo o quarto. Ele não morreu. Ele foi chamado para casa. E sua missão nunca acabou. São João Bosco continua intercedendo, protegendo e ajudando aqueles que clamam por sua ajuda. A história de sua vida nos ensina uma verdade poderosa. Não há escuridão que possa apagar a luz de quem caminha com Deus. A noite estava fria e silenciosa. No quarto simples onde João Bosco repousava, o tempo parecia ter parado. Os jovens salesianos que o acompanhavam sabiam que o momento estava chegando. Mas ninguém falava. A única coisa que se ouvia era a respiração pausada do santo. Então algo aconteceu. Seus olhos se abriram de repente e um brilho intenso tomou conta de seu rosto. Ele olhou para um canto do quarto como se estivesse vendo alguém ali. "Já está na hora?" perguntou com um sorriso. Os presentes se entreolharam, confusos. Não havia ninguém ali, mas João Bosco sabia que sim. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, disse: "Eu vejo a luz, a paz e a promessa cumprida." E então começou a relatar algo que ninguém jamais esqueceria. Ele descreveu o céu. "Eu vejo um jardim imenso. A paz reina aqui. Há jovens rindo, correndo. Há uma escada dourada que sobe sem fim. E no topo, a luz mais brilhante que já vi." Seus olhos se enchiam de lágrimas. "É tão belo, tão puro. Como poderíamos desejar algo menor do que isso?" Mas então seu semblante mudou. Seus olhos ficaram sérios, preocupados. "Mas também vejo sombras se aproximando da terra. Vejo tempos difíceis para a igreja. Vejo perseguições e muitos abandonando a fé." Os salesianos se entreolharam temendo o que ele dizia. "Mas também vejo esperança. Uma grande coluna de luz surgindo no meio da escuridão. A fé não será destruída. Deus sempre prevalece." Ele fechou os olhos por um longo tempo e quando os abriu novamente sussurrou: "O Senhor me chama." E então sua alma partiu para a eternidade, mas sua presença nunca desapareceu. Mesmo após sua morte, João Bosco continuou realizando milagres. Um deles aconteceu meses depois de sua partida, quando uma mulher desesperada chegou à igreja salesiana segurando seu filho nos braços. O menino não falava desde que nasceu. Os médicos diziam que ele jamais pronunciaria uma palavra, mas a mãe, cheia de fé, acreditava que João Bosco poderia interceder por ele. Ela colocou a criança diante do túmulo do santo e começou a rezar com fervor. "São João Bosco, tu que amaste tanto os jovens, que dedicastes tua vida a salvá-los, olha para meu filho agora. Concede a ele o dom da fala para que possa louvar a Deus com sua voz." A mulher chorava enquanto segurava o menino. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. E então, a criança olhou para cima, sorriu e disse suas primeiras palavras: "Mãe." A mulher caiu de joelhos, chorando de emoção. O menino continuou falando, palavras claras, cheias de vida. Algo impossível havia acontecido. E ali, naquele instante, mais um milagre de João Bosco foi testemunhado. Entre os muitos sonhos proféticos que João Bosco teve, houve um que ele nunca revelou completamente. Um de seus discípulos perguntou: "Padre,
qual foi o sonho mais assustador que já tivestes? João Bosco ficou em silêncio por um instante. Então respondeu: o que vi foi terrível demais para contar. Mas posso dizer apenas isto: há dois caminhos diante da humanidade. Um leva à salvação, o outro à destruição. E muitos estão escolhendo o segundo. O jovem salesiano ficou intrigado. E o que podemos fazer? João Bosco segurou suas mãos e olhou nos olhos dele. Ensinar, proteger, rezar, levar os jovens para o caminho certo, porque o inimigo está trabalhando duro para destruí-los. Essas palavras ficaram gravadas para sempre, e seus seguidores entenderam que a missão de João Bosco não terminava com sua morte. Ela continuava viva em cada pessoa que escolhesse seguir seu exemplo. Poucos meses após sua morte, um jovem salesiano estava rezando na capela, quando de repente uma presença tomou conta do ambiente. O ar ficou denso, carregado de algo que ele não sabia explicar. Ele sentiu um frio na espinha e virou-se lentamente. Ali, parado diante do altar, estava João Bosco. Mas ele não parecia um espírito comum. Ele estava vestido de luz, seu rosto sereno, mas intenso. O jovem salesiano caiu de joelhos, e então a visão falou: continuem, não deixem essa obra morrer. Os jovens ainda precisam de vocês. O discípulo sentiu uma onda de calor e paz percorrer seu corpo. E quando olhou, novamente João Bosco havia desaparecido. Mas o recado estava dado. E a missão, mais viva do que nunca. Os anos passaram. Os jovens que João Bosco ajudou cresceram. Muitos tornaram-se sacerdotes, professores, pais e líderes. A ordem salesiana cresceu, espalhando-se pelo mundo. A igreja reconheceu sua santidade e milagres. Em 1934, João Bosco foi canonizado pelo Papa Pio XI, sendo oficialmente declarado santo da juventude e dos educadores. Mas sua presença nunca desapareceu. Até hoje, pessoas relatam milagres ao invocá-lo. Jovens que estavam perdidos e encontraram um caminho. Pais que oraram por seus filhos e receberam respostas. Sua história continua viva e sua missão nunca terminou. Porque sempre que um jovem é salvo, João Bosco está lá. Sempre que alguém escolhe o bem em vez do mal, ele sorri no céu. E sempre que chamamos seu nome em oração, ele intercede por nós. A vida nos coloca em muitos caminhos e nem sempre sabemos qual seguir. Há momentos em que nos sentimos perdidos, sem respostas, sem forças para continuar. As batalhas parecem intermináveis, os desafios se acumulam e, por vezes, o silêncio de Deus nos faz duvidar. Mas é nesses momentos que devemos lembrar: não estamos sozinhos. São João Bosco enfrentou perseguições, pobreza, rejeições e inúmeras dificuldades, mas nunca abandonou a fé. Ele confiou que Deus guiaria seus passos. Agora vamos nos unir em oração e pedir essa mesma fortaleza e sabedoria para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Bosco, tu que foste exemplo de fé, que nunca te deixaste abalar pelas dificuldades, que confiaste em Deus mesmo nas maiores provações, rogamos tua intercessão. Dá-nos a força para suportar as lutas, a sabedoria para escolher o caminho certo e a fé para nunca duvidar das promessas do Senhor. Se o medo tentar nos paralisar, se as dúvidas tentarem nos enfraquecer, se o cansaço ameaçar nossa esperança, sê nosso auxílio, ó Santo de Deus, que possamos viver como tu viveste, sempre firmes na fé, sempre prontos para amar, sempre perseverantes no bem. Amém. Nem todos que encontraram João Bosco estavam buscando Deus. Havia um homem chamado Ernesto, conhecido por sua vida dissoluta. Ele zombava da fé, não acreditava em milagres e dizia que Deus era apenas uma invenção para os fracos. Mas um dia, sua vida mudou para sempre. Ele estava caminhando por Turim quando viu uma multidão reunida em torno de João Bosco. Curioso, decidiu se aproximar, apenas para provar a si mesmo que não havia nada de especial naquele homem. No entanto,
Quando seus olhos encontraram os de João Bosco, sentiu algo inexplicável. O padre olhou diretamente para ele, como se soubesse de tudo o que se passava em seu coração. Sem que Ernesto dissesse uma palavra, João Bosco disse: "Você está fugindo há muito tempo, mas Deus nunca desistiu de você." O homem ficou sem ar. Como ele sabia? Antes que pudesse reagir, João Bosco continuou: "Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode continuar fugindo, mas Ele sempre estará esperando por você." Foi a primeira vez que Ernesto sentiu o peso de seus erros. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras de João Bosco ecoavam em sua mente. No dia seguinte, ele voltou para procurar o padre. E pela primeira vez em décadas, Ernesto se ajoelhou e rezou. O arrependimento de Ernesto era sincero, mas ele não conseguia perdoar a si mesmo. "Padre, eu já fiz coisas demais. Deus pode me perdoar?" João Bosco sorriu. Deus não apenas pode, mas ele já o fez. Mas Ernesto não estava convencido. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Enquanto caminhavam pelo oratório, um feixe de luz atravessou a janela e iluminou Ernesto. Era uma luz suave, mas intensa. Uma paz tomou conta do seu coração. Naquele instante, ele soube. Deus realmente o havia perdoado. A partir daquele dia, Ernesto tornou-se um dos mais fiéis discípulos de João Bosco. Ele dedicou sua vida a ajudar os jovens, ensinando-lhes o valor da fé e do perdão. E seu testemunho mostrou ao mundo que não importa o quão longe tenhamos ido, Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar. Uma noite, João Bosco teve outro de seus sonhos proféticos. Ele viu 3 caminhos à sua frente. O primeiro era curto, mas cheio de espinhos. Os que passavam por ele sofriam, mas chegavam ao destino com o coração cheio de paz. O segundo era largo e bonito, cheio de flores e música, mas no final tornava-se escuro e sem saída. O terceiro era incerto. Havia momentos de luz e momentos de trevas. Alguns que seguiam por ele chegavam ao fim. Outros se perdiam. Então ele ouviu uma voz que dizia: "O primeiro é o caminho da renúncia e da fé. O segundo é o caminho da ilusão e do prazer. O terceiro é o caminho dos que ainda não decidiram." João Bosco compreendeu. Cada pessoa tem uma escolha. O caminho difícil pode parecer doloroso, mas leva à verdadeira felicidade. O caminho fácil pode parecer confortável, mas leva à destruição. E o terceiro? O terceiro é para aqueles que ainda não decidiram, mas um dia todos precisarão escolher. João Bosco costumava rezar até tarde da noite. Muitas vezes ficava sozinho na igreja, conversando com Deus. Mas uma noite, algo diferente aconteceu. Enquanto estava ajoelhado, ouviu uma voz forte e poderosa que ecoou pelo templo: "Nunca abandone meus filhos." Ele olhou ao redor. A igreja estava vazia, mas aquela voz não era deste mundo. Seu coração se encheu de emoção, e naquele instante ele soube: sua missão nunca acabaria. Mesmo depois de sua morte, João Bosco continuaria cuidando dos jovens, intercedendo pelos necessitados e guiando almas para Deus. Seus milagres nunca cessariam, e sua presença nunca deixaria de ser sentida. Antes de partir para a eternidade, João Bosco reuniu seus discípulos e disse: "Meus filhos, nunca se esqueçam do que aprendemos. Nunca abandonem os necessitados. Nunca virem as costas para quem precisa de ajuda." Eles choravam, pois sabiam que o tempo dele estava chegando ao fim. Mas João Bosco estava em paz. Ele olhou para o céu e disse suas últimas palavras: "Vejo um grande jardim. A luz, a paz, a promessa de Deus cumprida." E então ele partiu. Mas sua missão nunca acabou. Ele continua vivo em cada jovem resgatado, em cada coração transformado, em cada pessoa que clama por sua intercessão. Porque um santo nunca morre. Ele apenas volta para casa. Na aurora de um dia silencioso, onde o céu se tingia com os tons suaves do alvorecer, a comunidade que outrora fora tocada pela luz de São João Bosco despertava para um novo amanhecer. Em cada rua, em cada lar, o legado do santo permanecia como uma chama viva, inspirando aqueles que, mesmo diante das adversidades, buscavam a redenção e a renovação espiritual.
Era como se, naquele instante, o próprio tempo se curvasse para honrar a memória daquele que transformara vidas com sua fé inabalável e amor incondicional. Em meio a essa nova luz, os jovens, os portadores do futuro, redescobriam a missão que um dia fora semeada por São João Bosco. Cada sorriso, cada gesto de solidariedade e cada palavra de encorajamento ecoava o ensinamento de que a verdadeira força está na união do espírito humano com a graça divina. Para muitos, aquele despertar representava não apenas o renascer de um dia, mas a oportunidade de reconstruir sonhos abandonados, de curar feridas profundas e de transformar a realidade ao seu redor. Enquanto as primeiras horas se desenrolavam, um grupo de jovens se reunia discretamente nas sombras de uma antiga capela. Ali, entre sussurros de preces e olhares que refletiam tanto cansaço quanto esperança, eles encontravam a força para continuar. Aquele encontro silencioso era uma ode à resiliência, uma lembrança de que, mesmo quando os caminhos parecem tortuosos e sombrios, há sempre uma luz que nos guia. E essa luz, para eles, era a certeza de que São João Bosco, com sua história de milagres e sua dedicação aos marginalizados, permanecia como um eterno farol. Era em uma tarde de outono que um velho professor, cuja vida fora marcada pelos ensinamentos salesianos, sentou-se em um banco de praça e começou a recordar as histórias que ouvira de seu mentor. As memórias surgiam vívidas. A imagem de um jovem angustiado sendo acolhido com ternura, o som de risos contagiantes que preenchiam os corredores do oratório e o perfume suave de orações elevadas que, como incenso, se dispersavam pelos ares. Eu me lembro, meus queridos, que cada palavra de João Bosco era um convite à mudança, uma promessa de que a fé pode superar qualquer obstáculo, dizia ele com a voz embargada pela emoção. Havia algo de mágico na forma como ele tocava os corações dos que o cercavam, como se cada gesto, cada olhar, fosse impregnado da mesma essência divina que transformava o ordinário em extraordinário. As crianças, que agora já não eram mais crianças, mas jovens adultos com sonhos e aspirações, ouviam com atenção. Elas compreendiam que aquelas histórias não eram meros contos do passado, mas lições de vida que continuavam a moldar o presente. E enquanto o professor falava, cada palavra se tornava um eco do futuro, um lembrete de que o legado de São João Bosco era eterno e que a fé, quando compartilhada, podia ser a semente de grandes transformações. Em meio às lembranças, surgiam relatos de milagres que haviam marcado a trajetória dos salesianos. Havia o relato de uma jovem que, após anos de sofrimento, encontrou no oratório a cura para um mal que a afligia há décadas. Havia também o testemunho de um homem que, perdido na escuridão da desesperança, reencontrou a luz da fé e se transformou em um exemplo vivo de redenção. Cada história, contada com emoção e sinceridade, formava um mosaico de vidas tocadas pela graça, um tributo à força do amor divino. Em um dia particularmente difícil, quando as nuvens pareciam ocultar o brilho do sol e a cidade inteira se via mergulhada em um silêncio carregado de angústia, um grupo de jovens se reuniu novamente no oratório. Havia em seus olhos a marca da dor, a dor de perder entes queridos, de enfrentar a solidão e de lutar contra desafios que pareciam intransponíveis. Mas também havia, de maneira inexplicável, uma centelha de esperança que os impulsionava a seguir adiante. Ali, sob o mesmo teto onde São João Bosco outrora pregara a importância do amor e do cuidado com os menos favorecidos, os jovens se entregavam às orações. Não eram orações simples, eram clamores profundos, carregados do peso de suas próprias histórias e da confiança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava presente para lhes oferecer um recomeço. Cada prece era um grito de resistência, uma afirmação de que a vida, apesar de todas as suas dificuldades, era um dom precioso a ser valorizado. Durante aquele encontro, um jovem de olhar intenso levantou-se e compartilhou sua experiência pessoal. Ele relatou como, após perder seu emprego e ver seus sonhos desmoronarem, sentiu que não havia mais sentido em continuar lutando. Mas em um momento de profunda desolação, lembrou-se das palavras de São João Bosco:
Aquelas palavras que diziam que a fé era capaz de transformar a dor em força, o desespero em coragem. E assim, aos poucos, ele reergueu seu espírito e encontrou novos caminhos para reconstruir sua vida. As lágrimas se misturavam com sorrisos e a emoção era palpável. O ambiente, que há poucos instantes estava imerso em silêncio, agora vibrava com a energia transformadora da fé. Os jovens compreendiam que, mesmo diante da adversidade, a verdadeira redenção residia na capacidade de se reerguer, de acreditar que cada dificuldade era uma oportunidade para se tornar mais forte e mais resiliente. Essa caminhada pela superação não era solitária, ela era compartilhada, e cada passo dado em conjunto fortalecia o vínculo entre aqueles que, unidos, buscavam a luz no fim do túnel. Em um pequeno recanto de uma cidade antiga, onde as pedras carregavam histórias de épocas remotas e os ventos sussurravam segredos do passado, um grupo de fiéis se reunia regularmente para celebrar a fé e relembrar os ensinamentos de São João Bosco. Ali não se tratava apenas de um ritual formal, mas de um verdadeiro encontro de almas, um momento em que as barreiras do tempo e do espaço se dissolviam e a presença invisível do santo se fazia sentir de forma intensa. Durante essas reuniões, as pessoas compartilhavam seus anseios, seus medos e, sobretudo, seus sonhos. Em meio a preces e cânticos, falava-se de milagres e de experiências que transcendiam a compreensão humana. Havia quem relatasse ter sentido um toque suave, como se uma mão invisível o consolasse. Havia quem afirmasse ter ouvido uma voz serena que lhe assegurava que não estava sozinho. Esses encontros eram um lembrete poderoso de que, mesmo que não se visse, o amor de Deus e a intercessão de São João Bosco permaneciam atemporais e presentes. Uma senhora de cabelos brancos, com os olhos cheios de história, contou como, em um momento de extrema tristeza, ela sentiu uma paz inexplicável ao simplesmente fechar os olhos e invocar o nome do santo. Foi como se um manto de luz me envolvesse, e naquele instante, todas as minhas dores se transformassem em esperança, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Seus relatos, assim como os de muitos outros, formavam uma tapeçaria rica e complexa. Um testemunho de que a fé pode ser a ponte entre o sofrimento e a cura, entre o desespero e a renovação. Esses encontros não eram apenas celebrações de um passado glorioso, eram, acima de tudo, manifestações da vida que continua a pulsar através daqueles que se recusam a abandonar a fé. E em cada olhar, em cada gesto de carinho, havia a certeza de que São João Bosco não estava distante, mas presente em cada oração, em cada sorriso e em cada ato de amor desinteressado. O mundo moderno, com todas as suas inovações e desafios, frequentemente parece desconectado dos mistérios da espiritualidade. Contudo, para aqueles que conhecem a verdadeira essência da fé, o impossível se torna cotidiano e os milagres se revelam nas pequenas coisas da vida. Em uma tarde de inverno, em meio a uma nevasca que transformava a paisagem urbana em um cenário encantado, um grupo de jovens se abrigou em uma antiga igreja, buscando refúgio do frio cortante. Dentro daquele santuário, longe do barulho incessante da cidade, o ambiente se transformava num espaço onde o tempo parecia suspenso. As paredes de pedra, testemunhas de inúmeras orações e promessas, refletiam a luz tênue das velas que os fiéis acendiam com reverência. Ali, cada suspiro, cada silêncio, carregava um significado profundo. Era como se os corações se comunicassem em uma linguagem que transcende as palavras. Durante aquele encontro, um jovem cuja voz hesitante carregava a marca de muitas dúvidas e incertezas, levantou-se para falar. Ele relatou como, em meio à turbulência de sua vida, havia se sentido perdido, sem direção ou propósito. Eu cheguei a acreditar que a escuridão era minha única companhia, confessou, os olhos marejados de lágrimas. Mas então, ouvi uma voz que me lembrou de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma promessa de amanhecer. Aqueles presentes sentiram, naquele instante, que cada palavra era um eco do próprio coração de São João Bosco, um chamado para que nunca se desistisse da busca pela luz,
mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. A magia daquele encontro não residia apenas na partilha de experiências, mas na certeza de que, juntos, eles poderiam transformar a dor em força, a tristeza em esperança e o medo em coragem. Enquanto a neve lá fora continuava a cair, transformando a cidade em um cenário de silêncio e reflexão, cada história compartilhada, cada oração sussurrada, contribuía para tecer uma nova realidade. Uma realidade na qual a fé era a base, sólida sobre a qual se erguia um futuro melhor, onde o amor e a compaixão eram as ferramentas indispensáveis para a transformação social. E nesse contexto, a presença de São João Bosco não era apenas lembrada, ela era vivida, sentida e eternamente celebrada. Os rostos iluminados pela luz suave das velas revelavam não só o cansaço das batalhas cotidianas, mas também a renovada esperança de um recomeço. E a cada prece, a cada gesto de solidariedade, a comunidade se fortalecia, como se a própria essência do santo se manifestasse em cada ação, em cada palavra de consolo, em cada sorriso compartilhado. Naquele ambiente sagrado, o mistério da transformação se revelava de forma sutil e, ao mesmo tempo, extraordinária. Era como se, por um breve momento, o mundo inteiro se recolhesse num abraço silencioso. Um abraço onde a dor era suavizada pela compaixão e onde cada alma, independentemente de suas feridas, encontrava um caminho para a redenção. A magia não estava em grandes eventos espetaculares, mas nos pequenos milagres cotidianos, na coragem de cada um de enfrentar seus medos e na determinação de buscar, a cada dia, a luz que sempre esteve presente, ainda que invisível aos olhos. E assim, naquela igreja antiga, entre risos contidos e lágrimas discretas, a história de São João Bosco se perpetuava, não como um relato distante do passado, mas como uma vivência constante, um testemunho de que o amor de Deus é capaz de transformar as mais difíceis circunstâncias em oportunidades de renascimento e crescimento espiritual. Cada coração ali pulsava com a certeza de que, enquanto a fé permanecesse, a chama da esperança jamais se extinguiria. E mesmo em meio às incertezas do futuro, os fiéis sabiam que a presença do santo era uma garantia de que, independentemente dos obstáculos, a jornada rumo à luz seria trilhada com coragem, determinação e a convicção inabalável de que o amor divino é a força que move o mundo. Com o cair da noite, enquanto os fiéis se despediam com abraços e preces, aquele encontro se transformava em um legado vivo, um legado que, através das gerações, continuaria a inspirar e a transformar vidas. O espírito de São João Bosco, impregnado em cada gesto de bondade e em cada palavra de consolo, permanecia como um farol de luz, guiando os passos daqueles que ousavam sonhar e acreditar que, mesmo nas trevas mais densas, a esperança e a redenção são possíveis. Assim, a comunidade seguia sua jornada, ciente de que o verdadeiro milagre não residia apenas em eventos extraordinários, mas na capacidade de cada indivíduo de se reerguer, de transformar a própria dor em fonte de força e de fazer do amor e da solidariedade os pilares de uma nova era de paz e fraternidade. A cada dia, enquanto o sol surgia e se punha, os ensinamentos de São João Bosco ecoavam nos corações e mentes dos que continuavam a trilhar aquele caminho de fé. E mesmo quando a solidão e as dificuldades ameaçavam tomar conta, havia sempre uma lembrança reconfortante, a certeza de que, em cada desafio, havia uma oportunidade de renascer, de se aproximar de Deus e de fazer parte de uma história muito maior do que a própria existência. E assim, com passos firmes e corações abertos, a comunidade, guiada pelo legado imortal de São João Bosco, avançava rumo a um futuro onde a luz da fé transformava a realidade, onde cada vida se tornava um testemunho vivo do poder do amor divino, e onde a esperança, como uma semente eterna, florescia em meio a todas as adversidades. Em meio às histórias que atravessam gerações, o legado de São João Bosco permanece vivo, um testemunho imortal da força da fé e da determinação de transformar vidas. Nesta parte, celebramos não apenas a memória de seu amor pelos jovens,
mas também invocamos sua proteção e intercessão por meio de uma oração sincera e poderosa. Na quietude da madrugada, quando as estrelas parecem sussurrar segredos do céu, muitos encontram consolo na lembrança de São João Bosco. Nesse silêncio profundo, que corações aflitos se voltam para a fé, buscando refúgio nas palavras e na imagem daquele que dedicou a vida a salvar almas. As ruas estão desertas, e nas pequenas capelas velas tremeluzem, iluminando rostos cansados, mas esperançosos. Em cada luz, a lembrança de um santo que, em vida, caminhou entre os homens com bondade inabalável e um sorriso que dissipava as trevas mais densas. Neste momento, sinta o peso dos seus fardos se transformando em uma sensação de calma. A energia de São João Bosco parece pairar no ar, envolvendo cada ser que se dispõe a ouvir. Aqui, neste instante sagrado, convidamos você a elevar seu coração em prece, sabendo que o santo intercede por todos aqueles que clamam por proteção e amparo. E agora, juntos, vamos nos unir em uma oração que transcende o tempo e a distância. Feche os olhos, respire fundo e permita que cada palavra penetre em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Bosco, tu que foste farol de esperança para os jovens e um exemplo vivo do amor de Deus, que em tua jornada enfrentaste as provações deste mundo com coragem e fé, intercede por nós neste momento de aflição e dúvida. Protege-nos das intempéries da vida, dos ataques que se escondem na escuridão. Livra-nos dos medos que paralisam nossos passos, das tristezas que obscurecem nosso olhar. Concede-nos a luz da esperança, o calor do teu sorriso e a paz que só o amor divino pode dar. Que cada palavra desta prece seja um escudo contra a adversidade, que cada suspiro nosso se transforme em força para continuar, e que o teu legado, ó São João Bosco, permaneça em nossos corações como um lembrete eterno de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus jamais se apaga. Amém. Enquanto as palavras ecoam, sinta o abraço reconfortante da fé, a presença invisível que une corações e transforma o sofrimento em força. Lembre-se de que mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, não caminhamos sozinhos. São João Bosco, com sua ternura e resiliência, está ao nosso lado, guiando-nos rumo a dias melhores. As histórias de milagres e intercessões realizadas por São João Bosco não se encerram em memórias do passado. Elas se perpetuam na vida daqueles que hoje encontram na fé um caminho para a superação. Jovens que foram acolhidos em momentos de desespero, pais que encontraram renovada esperança para criar seus filhos, comunidades inteiras transformadas pela educação e pelo amor. Lembramos do menino que, ao ouvir as palavras do santo, encontrou sua voz e transformou sua própria vida. Do homem que, após anos de desilusão, redescobriu a fé e se tornou um exemplo de transformação para sua comunidade. Cada testemunho, cada pequeno milagre, é uma pétala na coroa do legado eterno de São João Bosco. É esse legado que nos inspira a seguir em frente, mesmo quando as sombras parecem se estender por toda a nossa existência. A força de um santo, que dedicou sua vida a acolher os necessitados, continua a iluminar o caminho daqueles que acreditam no poder da misericórdia e na redenção que só Deus pode oferecer. O espírito de São João Bosco transcende o tempo. Ele vive nas escolas, nos orfanatos, nas ruas e nos corações de cada pessoa que busca uma nova chance, uma nova esperança. E ao invocarmos seu nome em oração, abrimos as portas para que esse espírito transforme não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Em meio às batalhas cotidianas e aos desafios que a vida impõe, é fácil esquecer o poder transformador da fé. Muitas vezes, somos engolidos por dúvidas e angústias que nos afastam de nosso propósito. No entanto, a história de São João Bosco nos lembra que mesmo nos momentos de escuridão, há sempre uma luz capaz de nos guiar. Reflita sobre os momentos em que você se sentiu sozinho, quando os obstáculos pareciam intransponíveis. Lembre-se de que, assim como os jovens que encontraram abrigo e esperança através da missão de São João Bosco, você também pode reencontrar a força que habita em seu interior. Permita-se acreditar novamente na magia da fé
na certeza de que cada dificuldade carrega em si a semente de um renascimento. Cada lágrima que cai pode regar o solo de onde florescerá um novo amanhecer. Enquanto medita sobre essas palavras, deixe que seu coração se abra para a possibilidade de cura e transformação. Que a oração que agora fazemos juntos seja o catalisador de uma mudança profunda em sua vida, trazendo renovação e paz. Ao final desta jornada, somos convidados a não encarar a vida como um caminho repleto de perdas, mas como uma estrada onde cada passo é guiado por um amor maior. O legado de São João Bosco, com suas histórias de fé, milagres e amor incondicional, nos ensina que a verdadeira transformação está na capacidade de perdoar, amar e acolher. Mesmo quando os dias se tornam difíceis e o peso das responsabilidades parece insuportável, lembre-se de que há uma luz que nunca se apaga. Essa luz, que vem do alto, é a mesma que iluminou o caminho do santo que tanto amamos e admiramos. Ela está presente em cada gesto de bondade, em cada oração silenciosa e em cada sorriso que brota no rosto de alguém que encontrou esperança. Que a invocação de hoje fortaleça a sua fé e o conduza por caminhos de luz e paz. Que as palavras proferidas se transformem em um escudo contra as adversidades, lembrando-o sempre de que a proteção divina está ao seu lado. E que, em cada novo dia, você possa sentir o toque reconfortante da graça de Deus, tal como São João Bosco sentia em sua jornada terrena. Ao olharmos para trás e rever a trajetória de São João Bosco, percebemos que sua vida foi mais do que um simples relato de milagres e desafios superados. Ele deixou um legado que atravessa os séculos, tocando corações e transformando vidas. Sua paixão pela juventude, seu amor incondicional e sua coragem em enfrentar as adversidades inspiram cada um de nós a buscar um caminho de fé, esperança e solidariedade. João Bosco não era apenas um homem de sua época. Ele se tornou um símbolo, uma referência viva para todos aqueles que anseiam por um mundo melhor. Sua dedicação em acolher os jovens, mesmo os mais perdidos, e sua incansável luta contra as forças que tentavam afastá-los da luz, revelam a força da fé que nos une a todos. Hoje, seu legado permanece nos orfanatos, escolas e centros de acolhimento que seguem os preceitos da sociedade salesiana, espalhando a mensagem de amor e cuidado. Em cada jovem que encontra um novo caminho, em cada vida que é transformada, a memória de João Bosco brilha como um farol na escuridão. A herança de São João Bosco é uma fonte inesgotável de inspiração para aqueles que acreditam no poder da fé e do amor. Sua vida é uma prova de que, mesmo diante dos maiores desafios, é possível construir um futuro repleto de esperança e transformação. Cada gesto de solidariedade, cada palavra de encorajamento e cada ação de cuidado que ecoam através dos anos são um lembrete de que a missão de João Bosco continua. Ele nos convida a sermos agentes de mudança, a dedicarmos nossas vidas a acolher os necessitados e a sermos a resposta para aqueles que clamam por uma chance de recomeçar. Através de suas ações, aprendemos que a verdadeira grandeza reside na capacidade de transformar o sofrimento em força, a dor em compaixão e o medo em fé. É essa mensagem que ecoa por gerações, incentivando pais, educadores e líderes a seguirem seus passos e a perpetuarem sua visão de um mundo mais justo e fraterno. Ao final desta jornada, somos lembrados de que a vida é um eterno aprendizado. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada e cada vitória alcançada contribuem para a construção de um ser humano mais consciente e comprometido com o bem. São João Bosco, com sua inabalável confiança em Deus e seu compromisso com os jovens, nos mostra que a fé não é apenas uma crença, mas uma forma de viver. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a identificar nossas fragilidades e a buscar a luz que transforma a dor em esperança. Nesse chamado final, somos desafiados a não apenas admirar sua história, mas a viver de acordo com seus ensinamentos, levando adiante sua missão de amor e cuidado. Que possamos aprender com ele a importância da empatia, da paciência e da determinação para enfrentar as dificuldades da vida. Agora
é chegado o momento de elevarmos nossos corações em uma oração final, que ela nos sirva de elo com o divino, renovando nossas forças e nossa fé para continuar a missão de amor que São João Bosco nos legou. Feche os olhos, respire profundamente e sinta a paz invadir sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Bosco, tu que dedicastes tua vida aos jovens e aos necessitados, que transformaste a dor em esperança e a escuridão em luz. Agradecemos por teu exemplo de fé e coragem. Que possamos seguir teus passos, abraçando cada desafio com o coração cheio de amor e determinação. Inspira-nos a ser instrumentos da paz e da compaixão, para que, assim como tu, possamos transformar vidas. Senhor, que tua misericórdia nos envolva, que tua graça nos fortaleça a cada dia e que, através da intercessão de São João Bosco, possamos caminhar firmes no caminho da verdade e do amor. Amém. A história de São João Bosco não se encerra com estas palavras. Ela se perpetua em cada ato de bondade, em cada gesto de amor e em cada vida que é tocada pela fé. Seu legado é um convite contínuo para a ação, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz divina nunca se apaga. Enquanto seguimos nossos caminhos, carreguemos conosco a inspiração desse santo que, com humildade e determinação, desafiou as adversidades e iluminou o futuro de tantas almas. Que a memória de São João Bosco viva em cada um de nós e que sua missão de transformar o mundo através do amor e da educação permaneça como um farol para as gerações futuras. Que a paz, a esperança e o amor reinem em nossos corações, hoje e sempre. Porque, no final das contas, somos todos chamados a ser mensageiros da luz, perpetuando a herança de um santo que jamais será esquecido.